Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e hoje vamos debater o que diabos é valor. O valor na concepção de Marx, de O Capital. E nós vamos ter uma resposta não empírica e muito complicada, assim, que só foi reconhecida recentemente no estudo teórico do marxismo. E engraçado que os críticos de Marx, alguns críticos de Marx do Capital, assim que ele lançou, compreenderam o que era o valor melhor do que os defensores de Marx. Porque os defensores de Marx são muito presos à materialidade, vamos dizer assim, tá? São materialistas no sentido de ser muito empírico, de se prender à empiria, tá? Primeiro a gente tem que entender, vou repetir mais uma coisa que é dialética, que só pode ser entendido de forma dialética. Valor e preço são coisas completamente diferentes, embora seja também a mesma coisa. Valor não é preço, embora seja, tá? Então tem coisas que têm preço, mas não tem valor. A terra virgem, por exemplo, tem preço, e flutua de acordo com a oferta e demanda, mas não tem valor, porque não tem trabalho humano nele, não tem trabalho manual humano nele. Então, o sexo, a moral tem preço, então as coisas podem ter preço sem ter valor, tá? Há coisas que são mercadorias, mas não possuem valor. Só o valor é uma abstração que domina o concreto, é o abstrato que domina o concreto. O que isso significa? O valor é uma substância, ele existe em si mesmo, tá? Ele existe de fato, é uma coisa nesse sentido, mas é uma coisa invisível. Ele se manifesta como preço, é expresso de forma ruim pelo preço, né? Pela forma necessária do preço, né? Mas o preço não é o valor, o preço é o nome do valor, né? Então, assim, uma expressão deformada do valor, né? O preço pode estar acima ou abaixo do valor da mercadoria, do valor real da mercadoria, mas o valor existe na mercadoria e é invisível, tá? Isso é raro a geração passada do marxismo falar sobre isso, mas eu trouxe o Capital 1, aqui da Boitempo, a versão da Boitempo, em que o Marx diz exatamente isso, que valor é algo que existe nas mercadorias, que existe de fato, apesar de ser invisível, tá? E depois nós vamos ver a diferença com algumas interpretações. Olha o que o Marx diz na página 170, tá? No meu livro A Crise Sistêmica tem várias citações que reforçam isso no final do livro, tá? Mas na página 170 do livro 1 da Boitempo, o Marx diz o seguinte: o valor do ferro, do linho, do trigo, etc., apesar de invisível, existe nessas próprias coisas. Eu vou repetir: apesar de invisível, existe nessas próprias coisas. O valor do ferro, do linho, do trigo, etc., apesar de invisível, existe nessas próprias coisas. O valor existe, é um ser, é um ente, é uma coisa invisível que existe por meio das coisas, né? É uma abstração real que se revela no movimento do capital, tá? Isso é metafísica? É metafísica porque o capitalismo é uma metafísica, tá? O capitalismo é uma forma de metafísica. Existe a física, a coisa, e existe o além da física. Isso não é uma interpretação, é literal, tá aqui na citação de Marx. Isso é difícil de um pensador comum, mesmo marxista, levar em conta esse aspecto. É difícil, tá? E alguns críticos de Marx, assim, meio que sacaram o que o Marx estava querendo dizer e tal. Alguns disseram que o valor é uma ficção, mas que é útil para a interpretação da realidade. O Engels diz: não, o valor existe. O Engels compreendeu isso. Não, o valor existe mesmo. Tá? Ele é em si. Tá? Então, assim, existe uma interpretação de que o valor é uma relação. Tá? É uma relação entre mercadorias, é uma coisa do comércio,
É uma coisa que se vê da comparação das categorias. O primeiro capítulo do Capital, Marx diz que valor não é relação. Lógico, é uma relação, existe uma relação social dando base, existe uma relação social de exploração, que o trabalho manual, o trabalho gera o valor, né? O trabalho manual gera o valor. Então, não larga uma relação social, mas ele não é uma relação social. Ele vem de uma relação social, de uma relação histórica, de uma etapa da humanidade, mas não é essa própria relação social. O valor existe, tá? Então, existe uma teoria relacional sobre o valor que que essa teoria relacional ela diz que o valor surge na troca de mercadorias. Então eu vou no comércio e o valor e a mercadoria passa a ter valor só na troca, na comparação entre mercadorias. Se compara as mercadorias e assim comparando, elas passam a ter valor. No livro, no primeiro capítulo do Capital, Marx diz não. O valor só se revela, toma forma de preço no mercado, mas ele surge na produção. Na produção, ele pronto já tem valor. Tá? Ele já tem valor, ele já é trabalho acumulado. Tá? Então, o Marx faz até um exercício que é o seguinte: tira todas as características da mercadoria, pega uma mercadoria, por exemplo, um livro, ele tem dimensões, tira essas dimensões, ele tem cores, tira essas cores, ele tem qualquer característica da mercadoria livro, tira todas as características dele, o que sobra? O que sobra é nada, né? Porque ele não tem nenhuma característica. Na verdade, esse nada é o valor. Ele é gelatina de trabalho. O valor é uma gelatina. O valor ele se torna apenas uma gelatina de trabalho. E a palavra gelatina tem muita essa característica. A gelatina é quase transparência, é uma transparência, né? Então, uma mercadoria, se tirar todas as características físicas dela, de valor de uso, sobra uma gelatina de trabalho. Essa gelatina de trabalho é o valor, tá? Essa coisa invisível, que apesar de invisível, existe nas coisas, como diz Marx. Então, o valor não é uma relação. E aqui, assim, teve um camarada, eu nem procurei de novo para poder citar ele aqui, porque eu acho que não é necessário esse tipo de crítica direta. Mas ele diz que Marx tira a relação, o que é valor, como de Kant. E Marx, na verdade, é um grande crítico de Kant, né? Se junto com Hegel. Porque Kant tem uma concepção de que a substância é relação. Existe uma polêmica científica se, por exemplo, o espaço e o tempo são substância, ou seja, existem por si mesmo, ou são relação. Ou seja, não existe o espaço, existe a relação entre matérias que se expressa como espaço. Então, é uma teoria relacional. Existe a teoria contrária, que é a teoria do Newton, né? Essa é do Leibniz, do Newton, de que o espaço e o tempo existem por si mesmos. Eles existem de fato. Que é a teoria substancial, que eu chamo de fetichista, porque o espaço para Newton é absoluto, não interage, não se modifica, não tem movimento. Então é uma teoria fetichista, tá? Existe uma teoria fetichista da mercadoria, como se o valor da mercadoria fosse natural, não social. E o valor é um produto social, não natural da mercadoria. O fetichismo da mercadoria diz que o valor é natural da mercadoria e não social. E o fetichismo newtoniano da física é que o espaço e o tempo são absolutos, inalteráveis, sem relação, sem alteração, imóveis e tudo mais. É a versão fetichista que Einstein continuou, meio que resolveu. Então, assim, no meu livro A Crise Sistêmica, na versão que eu vou lançar no final do ano, a ciência se divide em duas teorias, a ciência em geral, não só a econômica, em teorias fetichistas e em teorias relacionalistas. São dois erros opostos, tá? E Kant tentou resolver isso dizendo que a substância é relação, tá? A substância é relação. É um encontro, é uma dialética ruim, vamos dizer assim, do Kant, e que não corresponde com a dialética do Marx. Tá? Para Marx, o valor, a substância, o valor não é relação. Ela tem um suporte que é a relação dela, de onde ela surge, mas ela é uma coisa em si, tá? E aqui eu quero fazer um parêntese. Aqui a gente concluiu o que é
o valor, tá? Existe uma concepção relacionalista, que é a comparação de mercadorias. Existe uma interpretação fetichista, que é como se o valor da mercadoria fosse de origem natural, não social, fosse da coisa em si e pura. Existe uma concepção... eu quero fazer um corte aqui no vídeo, que é o seguinte. Agora eu vou tratar de uma teoria minha, tá bom? De uma concepção minha. Valor é uma forma de energia. Essa é a minha tese, uma das teses que eu defendo no meu livro, que o valor é uma forma de energia. Marx diz que a força de trabalho, por isso que essa palavra força é importante, força de trabalho gera o valor. Tá? A força de trabalho é uma capacidade de trabalho, ele usa essa expressão também, capacidade de trabalho. Quando posta em ação para produzir uma mercadoria útil, ele produz valor e mais valor. Certo, a categoria força entrou em crise na ciência e uma das soluções dessa crise foi substituir força por energia. Tá? A capacidade de trabalho é uma forma de energia social. E energia, na física e na química, se diz que energia é capacidade de trabalho. E, de fato, energia é capacidade de trabalho. E a energia humana não é diferente. A energia humana do trabalho manual é usada para produzir uma outra forma de energia, que não é calor, por exemplo, que é a energia valor. O valor é uma forma de energia. Só que a origem dela não é natural, não é química puramente, não é física puramente, não é biológica puramente, mas tem uma mediação social. Então, o trabalho manual disciplinado pelo trabalho, pelo tempo, disciplinado pelo tempo abstrato, produz uma energia que está na mercadoria, que se expressa como preço. Na química e na física, a energia não se manifesta de forma direta, nós não medimos energia, nós medimos os efeitos da energia. Tá? E os efeitos da energia nos dá indiretamente uma expressão da energia. E o preço é uma forma de expressar essa energia, que é o valor. O valor é energia, uma forma de energia criada pela energia que é gasta no trabalho de produzi-la. Tá? Então, valor, para concluir, a gente tem isso, né? Valor é substância para Marx, que é invisível, mas existe nas próprias coisas, que se expressa, digamos, porcamente em forma de preço, e que valor, e a tese que eu trago aqui, valor é uma forma de energia, que vem da energia do trabalho. Tá? E energia. Isso a gente tem assim, citações que reforçam, se não essa tese da energia, a tese de que energia literalmente para Marx valor literalmente para Marx é uma coisa em si, tá? Ela existe dentro das coisas, por meio das coisas, existe de fato, tá? Apesar de invisível. Isso quer dizer que o capitalismo é uma metafísica. Não a teoria é uma metafísica, propriamente. Nada contra a metafísica, eu sou um defensor da metafísica. Mas que a realidade é metafísica, tá? A realidade é metafísica. Então, assim, e Marx diz isso na parte do fetiche da mercadoria, tá? Sobre o caráter metafísico da mercadoria e tudo mais. Então, nós vemos que o valor não é relação. Ele se expressa através de uma relação entre mercadorias ou entre vendedores e tudo mais, vendedores e compradores, como preço. Mas o valor, ele existe em si, tá bom? É bizarro? Mas a ciência não tem que ser agradável, ela não tem que ser... ela não tem que caber com o nosso bem-estar, de se sentir bem psicologicamente. Tá? Se a coisa é bizarra, tem que ser. O interessante é que a gente chegue o mais próximo possível da verdade. E a verdade é que valor é substância invisível que existe nas coisas e por meio das coisas. Tá? O valor, inclusive, ele faz a coisa movimentar. O capital é processo. Tá? Esse coisa abstrata, o capital como processo, faz o valor se movimenta.
tá? Como energia tem relação com movimento, o valor, esse movimento do capital é o movimento do valor dessa coisa abstrata que é energia, tá? A gente sabe da física e da química que energia e movimento têm uma relação íntima, né? Isso é mais uma prova de que o valor, além de ser abstrato, além de ser uma substância invisível, ele é energia em movimento, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. E vamos, para fazer boa ciência, é preciso dominar bem a filosofia, especialmente Hegel, tá bom? Então vamos lá e até o próximo vídeo.